Bom, pessoal, então, continuar, né? Hoje a gente vai falar continuar falando sobre o algoritmo de roteamento, mas a gente vai dar continuidade discutindo roteamento hierárquico. Certo? Aula passada a gente falou sobre os algoritmos de estado de enlace, vetor distância, tá? Hoje a gente vai continuar falando sobre roteamento hierárquico e roteamento na internet. Então, de início, a gente precisa recapitular, né, ou relembrar aquilo que a gente viu ao passado para poder tentar traduzir aqueles algoritmos de roteamento no roteamento da internet. Então a gente viu Link State Information e Distance Vector. Ambos exigem uma comunicação entre os roteadores, especialmente para conhecer o estado da topologia. O vetor distância fica passando o vetor distância entre seus vizinhos, né? E o link state exige que cada roteador conheça toda a topologia. Então vem a pergunta: como é que isso funcionaria considerando todos os roteadores da internet? Não seria trivial. Existiria uma certa complexidade, né? Colocar todos os roteadores utilizando o mesmo algoritmo e exigindo que eles se comuniquem como se tivessem todos o mesmo domínio, né? E aí eu já começo a falar sobre domínio, que é o que a gente vai discutir agora. Então, neste estudo de roteamento fizemos uma idealização. Todos os roteadores idênticos, rede não hierarquizada, né? E que na verdade, isso na prática não é possível. Então, com esse grande número de destinos, né, e um grande número de roteadores, não seria trivial colocar todos eles aplicados ao mesmo domínio, ou todos os roteadores, né, da internet, trocando, por exemplo, vetor distância para poder convergir e definir as tabelas de encaminhamento deles. O que vai existir é uma hierarquização. A internet vai ser composta de vários domínios e que dentro de cada domínio desse é que vai ser executado um algoritmo de roteamento. Ok? Que vai ser executado um algoritmo de roteamento para poder fazer a definição das tabelas de encaminhamento. Então, autonomia administrativa. A internet é uma rede de redes. Não sei, como é que seria a escolha do algoritmo de roteamento? Imagina que a empresa A quer usar o Distance Vector e a empresa B quer usar o Link State Information. Como resolver isso? Não seria trivial, não é? Porque elas têm autonomia administrativa, cada empresa é proprietária da sua própria rede, tá certo? Por outro lado, se houvesse um único domínio envolvendo todos os roteadores seriam obrigados a utilizar o mesmo algoritmo de roteamento. Só aí a gente já teria um impasse. Vocês estão percebendo? Ok? Então, o que a gente vai perceber é que a internet é uma rede de redes e cada rede tem uma autonomia e pode ser vista como um domínio. Cada rede vai poder escolher o seu algoritmo de roteamento. E depois a gente vai fazer a interconexão dessas redes, usando uma outra classe de algoritmo de roteamento, que a gente vai ver que é o BGP. Tá? Então, roteamento hierárquico, agregar roteadores em regiões ou sistemas autônomos. Essa é a palavrinha mais apropriada, né, que eu estou até então chamando de domínio. Então, agora para a gente, esse domínio é um sistema autônomo, certo? Então, roteadores no mesmo sistema autônomo precisam utilizar o mesmo protocolo de roteamento. Perfeito? Significa dizer que duas empresas diferentes são dois sistemas autônomos diferentes e elas podem optar, né, por algoritmos diferentes. Mas cada um desses algoritmos vai executar em um sistema autônomo diferente, né? Por outro lado, dentro do mesmo sistema autônomo tem que ser executado o mesmo algoritmo de roteamento. Ok? E esses sistemas autônomos vão ter o que a gente chama de roteador de bordo, né? É um roteador que fica na periferia da rede, ou do sistema autônomo, que se interconecta com outro sistema autônomo. E aí vai ter a necessidade de
alguém fazer o meio de campo entre esses dois sistemas autônomos, para permitir que um sistema autônomo A, por exemplo, conheça rotas para o sistema autônomo B e vice-versa. A gente vai ver isso mais na frente. Então, ó, isso aqui é o que é o importante, tá? A gente está visualizando, ó, um sistema autônomo AS1, AS2 e AS3, tá certo? E olha, essa visualização é simples e explica exatamente isso que eu acabei de falar. As tabelas de encaminhamento, ao final das contas, né, na prática, vão ser definidas por dois tipos de algoritmo de roteamento. O algoritmo de roteamento interno do sistema autônomo, né, que a gente está chamando de intra-sistema autônomo, ok? Isso aqui vai ter as informações referentes aos roteadores da própria empresa ou do próprio sistema autônomo. E existe um algoritmo de roteamento intersistema autônomo que permite um sistema autônomo aprender informações sobre roteamento de outros sistemas autônomos. Caso contrário, o que aconteceria? Os pacotes de um mesmo sistema autônomo só seriam encaminhados para dentro do próprio sistema autônomo. E a internet é uma rede de redes e o objetivo é exatamente o contrário. É viabilizar que um pacote saia de uma rede e chegue a qualquer outra. Então existe a necessidade, né, a realimentação de um sistema autônomo em relação ao outro. Isso se dá pelo algoritmo de roteamento intersistema autônomo. Tá claro? Então essas duas classes de algoritmos, vamos chamar assim, é que vão juntas definir as tabelas de encaminhamento. Beleza? Então vamos lá, ó. Suponha que o roteador em AS1 recebe um datagrama com destino fora de AS1, né? AS1, certo? O roteador deve enviar pacotes para o roteador, o gateway, né? Mas qual? Veja que a AS1 tem o gateway, um C e um B. O que é o gateway aqui, pessoal? A gente já discutiu isso, né? É o roteador que viabiliza a saída da rede em questão. Nesse caso, a saída do sistema autônomo. Veja que existe uma certa similaridade que a gente discutiu no ano passado. Lembrem-se, o roteador tem duas interfaces. Então, o encaminhamento de pacotes que ele vai fazer só pode ser para essas duas interfaces, né? A gente viu isso no ano passado. Estão lembrados? Aqui, ó, a gente tem uma coisa parecida. Só que a gente está falando do sistema autônomo. O sistema autônomo AS1 só tem duas saídas. Por C1, ou melhor, por um C ou por um B. Ele tem que escolher um dos dois, certo? Então, ó, a S1 deve saber quais destes, né, quais destinos, né, são alcançados através de AS2 e AS3. Propagar informação de alcançabilidade para todos os roteadores de AS1, certo? Isso é exatamente o trabalho do sistema de roteamento, né, intersistema autônomo. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? Ó? Uma vez sabendo qual é o roteador de saída, se usa as informações de roteamento intrasistema autônomo para alcançar esse roteador, né? Então, intrasistema autônomo vai até o roteador de borda, né? E do roteador de borda você passa para um outro sistema autônomo. Ok? Agora, para um determinado roteador saber que precisa enviar para o roteador de borda, essas informações vão chegar via sistema de roteamento intersistema autônomo, certo? Vamos agora ver um exemplo, né? Definir tabela de roteamento do roteador 1D. Suponha que a S1 aprende, né, via protocolo intersistema autônomo, que a subrede X é alcançável via AS3. AS3. O que está dizendo aí, né? É que a S1 está aprendendo que para chegar na subrede X, ele tem que sair pelo sistema autônomo 3, né? Evidentemente, usar o gateway de saída no C. Não é, pessoal? Não é isso? Vocês estão acompanhando?
Beleza? Então, ó, o roteador 1D determina que a interface I possui o caminho de menor custo para um C. Ok? Ó, roteador 1D vai determinar que uma interface dele, I qualquer, vai possuir o caminho de menor custo para um C. Vejam que essa definição é aprendida via sistema de roteamento interno, né? Chegar em um C, basta usar as informações de roteamento interno do sistema autônomo, né? Agora, por que é um C? Porque foi aprendido via roteamento intersistema autônomo que um C é a saída para alcançar a rede X, certo? Então a gente tem uma visão simplista, mas que mostra a necessidade das duas informações, tanto de roteamento intra-sistema autônomo como intersistema autônomo. Está claro isso, pessoal? Agora, vamos supor que a S1 aprende via o protocolo intersistema autônomo que X também vai ser alcançável pelo S3. Então agora ele tem as duas alternativas. Ele consegue chegar a X pelas duas redes, pelos dois sistemas autônomos, certo? Para configurar a tabela de encaminhamento, o roteador 1D, que é o que a gente está considerando, né, no momento, no exemplo, deve determinar para qual gateway ele deve encaminhar pacotes para o destino X. Ele tem duas alternativas, né? Ele aprendeu via informação de roteamento intersistema autônomo que ele pode tanto sair por C, um C no caso, né, como por um B. Então ele precisa decidir isso, tá certo? Essa é também uma tarefa que vai ser realizada pelo algoritmo de roteamento intersistema autônomo. Então nesse caso, ó, vai ser usado o roteamento da batata quente, né? Que é fácil, né? Você está com a batata quente na mão, você passa para o primeiro que você quer se livrar para não se queimar, né? A ideia é essa. Então, ó, a S1 aprende que a subrede X é alcançável por S3 e por S2, e para configurar a sua tabela de encaminhamento, o roteador 1D deve determinar para qual gateway ele deve encaminhar pacotes com destino X. É o que a gente acabou de falar. Essa tarefa é realizada, né, pelo algoritmo intersistema autônomo e vai ser utilizado o roteamento da batata quente, onde o roteador envia o pacote para o roteador mais próximo entre os dois roteadores. Então, qual vai ser o critério? Ele vai ver no conceito de custo dele, e ele tem isso na tabela de encaminhamento dele, porque ele conhece, né, a realidade do próprio sistema autônomo dele. Ele vai ver quem é o mais próximo, qual o gateway é mais próximo dele. O gateway que estiver mais próximo dele, ele passa o pacote. Certo, pessoal? Ok? Então, veja que o gateway faz parte do próprio sistema autônomo dele, né? E ele tem informações de custo para alcançar esses destinos, certo? Então ele vai escolher olhando para o gateway que está mais próximo. Isso não significa dizer que, no final das contas, a rota vai ser a menor, certo? Ok? Sim. Mas quem escolhe o gateway que vai sair o Inter? Mas o Inter roda em todos os roteadores também, né? Mas ele vai decidir qual roteador vai sair? Isso. Como é que o roteador que vai, na hora que ele vai escolher o mais próximo? Não, veja. Essa é uma decisão que vai ser feita pelo roteador. O roteador, ele executa também o algoritmo intersistema autônomo, não só os de borda, né? Depois que as informações são propagadas, o que acontece? Cada roteador vai ter informação referente a intersistema autônomo, que seria aquilo que a gente deu aula passada, né? Mas também as informações vão chegar até ele propagadas pelo roteamento intersistema autônomo. Então, na hora que ele aprende que pode sair pelo sistema autônomo 2 ou 3, o roteador 1D, ele vai precisar tomar uma decisão, né? Ó, eu vou precisar criar uma regra aqui para saber encaminhar pacotes para o sistema autônomo X. Qual é o gateway que é mais próximo de mim? E aí, baseado nisso, ele cria a regra para poder sair em direção a X. Ele escolhe o gateway baseado no que é mais próximo dele. Isso.
Lembre-se, o gateway faz parte da própria sistema autônomo dele, né? Não, exatamente. Foi exatamente isso que eu falei. Ninguém sabe o que é que vai acontecer na rota fim a fim. Pode ser uma escolha, né, de pior custo. Só que também seria muito complexo estar gerenciando isso, né? Veja só a recursividade do problema. Isso pode, X, no nosso exemplo, na nossa visualização, está muito próximo do sistema autônomo vizinho dele, mas poderia estar a vários sistemas autônomos de distância. E gerenciar tudo isso e garantir que tudo funcione do menor custo seria muito complexo. Então, é mais fácil utilizar uma abordagem mais simplista e garantir que não vai ter tanto custo operacional e vai funcionar, né? Ok? Isso não impede de haver intervenções também dos administradores no segundo momento, né? Isso é o funcionamento básico, vamos dizer assim, tá? Então, ó, roteamento intrasistema autônomo é conhecido também como intra, dentro do sistema autônomo, certo? É conhecido como Interior Gateway Protocol, ou IGP. Os roteamentos, os protocolos de roteamento, né, RIP e OSPF, são exemplos de roteamento de protocolos IGP. Então, não fazer confusão. Aquele que a gente viu aula passada são os algoritmos. Esses algoritmos vão ser transformados em protocolos, que vão ter outras funções adicionais, tá? Então, por exemplo, o RIP, o protocolo RIP, implementa a solução de algoritmo Distance Vector. E o OSPF implementa a solução de algoritmo Link State Formation, né, o algoritmo de Dijkstra, certo? O RIP, ele utiliza o algoritmo Distance Vector e o OSPF utiliza o algoritmo Link State Formation. Mas ele define uma série de outras mensagens que são necessárias para que os roteadores se comuniquem e coisas do gênero, tá? E aí tem um exemplo de um roteamento proprietário da Cisco, né? Esse IGRP, só para ilustrar, ok? Beleza, então agora a gente vai falar mais especificamente destes protocolos, tá? Olhando para o roteamento na internet. Então o RIP, né, o Routing Information Protocol, ele é um algoritmo, como eu mencionei, vetor distância, né? Lembre-se, né, vetor distância é aquele que fica trocando os vetores de distância entre os vizinhos. Não precisa conhecer a rede toda, né? Estão lembrados? Passa por aquela fase de convergência. A gente viu isso na aula passada, não foi? Pois bem. Ele foi incluído na distribuição BSD do Unix em 1982, e a métrica de distância dele é o número de saltos. E ele tem uma restrição de até 15 saltos, tá? Então, ó, nessa tabelinha aí, a gente está vendo os destinos, ok? E o número de saltos até os destinos, certo? O vetor distância vai ser trocado a cada 30 segundos via mensagem de resposta ou de anúncio. Veja, isso aí já é uma característica do protocolo, né? Quais são as regras definidas no RIP para que sejam trocadas aquelas informações de vetor distância, né? A gente está visualizando minimamente aí. Então está se transformando o algoritmo vetor distância num protocolo. A cada 30 segundos vai ser enviada essa mensagem de anúncio. Cada anúncio pode ter rotas para até 25 redes de destino, ok? Então o destino, nesse caso, para o RIP, é uma subrede, certo? Ok? E aí a gente tem um exemplo, né? Aqui na coluna da esquerda, a gente tem subrede de destino. A subrede W, Y, Z e X, tá? É a tabela de encaminhamento, né? E na segunda coluna, a gente tem o quê? O próximo roteador. E na terceira coluna, o número de saltos até o destino. Beleza? Essa é a tabela de repasse de quem? De D. Roteador D. Tá certo? Então, se ele quiser ir para a subrede W, ele vai sair por quem? Ele vai sair por A, né?
Não é isso? E o custo vai ser 2. Tranquilo? Beleza? Agora vamos imaginar que D recebeu anúncios de A, certo? A gente continua analisando a tabela de repasse de D, tá? Mas o A fez anúncios para D. O que é que tem nesse anúncio, ó? Esse anúncio nada mais é do que, pessoal, o vetor de distância de A, né? A gente não estudou aula passada que os vizinhos ficam trocando os vetores de distância. Então, ele vai aprender o que? As informações que A enviou para ele, ó. Que A consegue chegar ao destino W com um salto, destino X com um salto e o destino Z passando por C com 4 saltos, certo? E aí foi feita uma modificação aqui na tabela de D. Observe, ó. Para chegar em Z, agora é melhor sair por A, porque o custo vai ser 5. Por que é 5, pessoal? Hein, pessoal? Porque para chegar em A, eu teria um custo 2, né? Ok? Não é isso? Eu quero ir para onde? Para Z, né? E de no roteador A, de A para Z, ele tem custo 4. Então tem uma coisa errada, né? Na continha aqui, seria 6, né? Não é, pessoal? Vamos checar mais uma vez aqui. Ó, a gente acabou de aprender que o roteador A alcança Z com custo 4. Não foi? Não é isso que está ali na tabelinha de anúncio? Com custo 4. Agora basta a gente saber o custo de A para... Perdão, de D para A. Não é? Só que, ó, o A está onde? O A está aqui, né? A tabela de encaminhamento olha para as sub-redes, certo? Então, ó, ele tem que olhar o seguinte: para alcançar o A, o roteador D vai ter que encaminhar para a sub-rede X, certo? Então, se o destino for X, né? O D consegue encaminhar pacotes com custo 1. Tá certo? Não é isso? E ele acabou de aprender que o D consegue encaminhar pacotes para a subrede Z com custo 4. Né? Não é? Então seria custo 1 de D para A, né? Alcançando a subrede X, mais 4, né? de X, perdão, de A para Z. Não é isso? Que é o destino aqui, ó. Então tem alguma coisinha errada aqui nessa continha, né? Vamos para frente. Então, ó, se não for recebido o anúncio durante 180 segundos, o vizinho é declarado morto. Ou melhor, fora do ar. As mensagens de anúncio são de 30 em 30 segundos, né? Então seriam 6 ciclos, né, de mensagem. Se durante esses 6 ciclos, no caso, 180 segundos, se um vizinho deixa de enviar mensagem de anúncio, o nó em questão, o roteador, vai considerar que aquele vizinho não está mais operacional e vai alterar o seu vetor de distância e vai propagar isso para os outros vizinhos também, certo? Essas rotas via aquele vizinho vão ser invalidadas, novos anúncios vão ser enviados aos vizinhos, evidentemente, né, para poder disseminar essa informação. E tudo volta a acontecer, né?
como se fosse no início, vamos dizer assim, né? Vai haver uma perturbação dos valores das tabelas de encaminhamento dos roteadores, né? Significa dizer que essa perturbação é que vai gerar uma atualização na rede como um todo, beleza? Uma outra coisa interessante, observe, ó, as tabelas de repasse RIP são gerenciadas em nível de aplicação, certo? Em nível de aplicação. Por quê? O processo ele vai se comunicar utilizando o protocolo de transporte UDP. Que processo é esse, pessoal? Lembre-se, a gente não está falando que os roteadores vão se comunicar para trocar informações, por exemplo, anúncios a cada 30 segundos. Essa é a comunicação entre processos que vão estar sendo executados nos roteadores, e o roteador vai usar a mensagem UDP para mandar essas informações entre eles. Então, sobre essa visão, o RIP seria um protocolo da camada de aplicação, né? Porque está rodando em cima da camada de transporte, certo? Sob essa ótica, ok? De fato, isso é uma gerência da camada de rede, mas o operacional exige o uso da camada de transporte. Significa dizer que o roteador naquele momento está implementando as 5 camadas da arquitetura TCP/IP, fugindo um pouquinho daquele padrão que a gente mencionou, né? O roteador só implementa as 3 primeiras e o host implementa as 5. Vocês estão percebendo? Sutileza? Ok. Bom, a outra alternativa é o SPF, que é o Open Shortest Path First. Open porque ele é disponível, é público, tá? Já o SPF utiliza a solução de estado de enlace, né, o algoritmo de Dijkstra, por exemplo. Ele vai fazer a disseminação das informações para que cada roteador conheça a topologia toda, né? É assim que o Dijkstra funciona. E, uma vez conhecendo a informação global da rede, ele de forma centralizada busca as rotas de menor caminho dele para todos os destinos do sistema autônomo e depois daí extrai a tabela de encaminhamento, como a gente viu ano passado. Ok? Veja que também existe a necessidade de comunicação entre eles, né? Por quê? Porque tem que ser disseminada para toda a rede, tem que ser disseminado para toda a rede a informação de todos os enlaces. Não é um requisito, a gente não viu ano passado? Que o Dijkstra tem que conhecer toda a topologia, não é? Para ele conhecer toda a topologia, cada roteador vai ter a responsabilidade de disseminar para todos os outros roteadores do sistema autônomo o custo dos seus enlaces. Essa é uma forma de que todo roteador vai conhecer o custo de todos os enlaces da rede. São parâmetros necessários para a execução do algoritmo de Dijkstra, né? Do estado de enlace. Isso, por exemplo, anúncios disseminados para todo o sistema autônomo via inundação. É um broadcast, né? Lembra que vocês estudaram inundação lá quando discutiram busca ou pesquisa de arquivos em redes peer-to-peer? Lembra? É um exemplo. Essas mensagens OSPF são carregadas diretamente no pacote IP. Não usa nem TCP nem UDP. Veja que é diferente do RIP, né? Certo? Ok. O SPF ele tem algumas características, né, mais avançadas, acaba sendo mais utilizado na prática, tá? Que ele implementa segurança, autenticação entre os roteadores, no caso, né? Veja só, imagina só um intruso, uma pessoa mal intencionada, forjando uma mensagem que pode de anúncio. Ele acaba a rede, né? Ele pode, se não houver um mecanismo para garantir que aquela mensagem de anúncio é realmente do roteador que faz parte da rede, uma pessoa mal intencionada pode forjar uma mensagem de anúncio. Anúncio é do RIP, né? Só estou contextualizando. Pode forjar uma mensagem de anúncio e modificar as tabelas de encaminhamento, tornar a rede não operacional. Ok? Por isso que é importante, né, implementar esse mecanismo de segurança. Permite caminhos múltiplos de igual custo
e suporte a roteamento unicast e multicast. Roteamento unicast, no caso, é encaminhar os pacotes para um destino apenas, né? Já o multicast é encaminhar pacotes para múltiplos destinos simultaneamente. Ok? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o roteamento externo a sistemas autônomos, né? Que é implementado pelo protocolo BGP, o Border Gateway Protocol. É um padrão na internet, né? É um padrão de fato, todo mundo utiliza ele, o BGP. Então, se um roteador ele faz parte de um sistema autônomo que vai se interconectar com outros, ele vai ter que rodar esse algoritmo BGP. Tá? O Kurose fala que dá para ter um livro apenas, exclusivamente para falar de BGP. Então aqui o nosso objetivo não é esgotar a discussão sobre BGP, na verdade longe disso. A gente vai apenas mostrar algumas características e tentar ilustrar como é que é possível essa ligação. Tá? O BGP, por ser um algoritmo intersistema autônomo, um protocolo para viabilizar, né, a comunicação entre sistemas autônomos, ele tem que obter informações de alcançabilidade de subredes a partir dos sistemas autônomos vizinhos, é óbvio, né, porque isso é uma missão do roteamento intersistema autônomo. Propagar informação, determinar boas rotas para subredes a partir de informações de alcançabilidade, né? É escolher por onde vai alcançar essas redes em outros sistemas autônomos. Permite que uma subrede anuncie a sua existência para o resto da internet, o que é também fundamental. Se uma rede não faz esse anúncio, os outros roteadores da internet nunca vão aprender como chegar nessa rede, certo? Então, ó, um par de roteadores troca informações de roteamento através de conexões TCP semipermanente. Significa dizer, pessoal, que vai ter uma conexão TCP ligando esses roteadores para fazer o controle do BGP. Essas informações referentes ao BGP vão ser através de conexões, né? Olha só essa figurinha. Isso aqui a gente não está visualizando, pessoal, de fato os enlaces, né? Ó, a gente está visualizando seções. É BGP e IBGP, né? Ó, o I é o interno, é a comunicação entre os roteadores interno, né, do mesmo sistema autônomo, mas que o BGP também vai requerer isso, porque precisa propagar internamente, e tem conexões externas, né, entre os sistemas autônomos. Essas conexões são conexões TCP semipermanente. A gente olha aqui rapidamente e pensa que isso é um enlace físico, né? Poderia até ser, mas no caso aqui a gente tem que perceber essa comunicação entre os processos, certo? Que vão fazer o controle da rede. Quando a S2 anuncia um prefixo para a S1, a S2 anuncia um prefixo para a S1, ele está prometendo que vai enviar aquele prefixo, datagramas destinados ao mesmo, certo? Então você diz, se a S2 diz que consegue chegar a uma subrede W por ele faz esse anúncio para a S1, significa dizer que se algum roteador de S1 mandar pacotes para W, a S2 vai entregar, né? Ok, pessoal? A gente poderia olhar também o seguinte, ó, considera que o sistema autônomo é um roteador só, certo? Pensa assim rapidamente. Olha cada nuvem dessa como um roteador. Vamos visualizando? Então seria um outro nível de roteamento, né? Estão percebendo? É a mesma coisa, só que fazendo a interconexão entre sistemas autônomos. É o roteamento ligando de um sistema autônomo para o outro, é o que o BGP faz, e o RIB ou SPF é o roteamento dentro de um sistema autônomo, né? Vamos dizer assim, de forma bem simplista, né? Ok, pessoal? Bom, agora a gente vai dar algumas palavrinhas sobre o roteamento broadcast, tá? É uma coisa interessante. Então, roteamento broadcast, entrega de um pacote a todos os nós da rede. Mas
sem fazer a duplicação na fonte. Não vai ser criado um pacote na origem para cada elemento destino, não. É o mesmo pacote que tem que ser entregue a todos, vamos dizer assim, né? A duplicação deve existir nos nós intermediários. Até porque, quando vocês estudarem inundação, vocês perceberam que essa inundação tem um problema de escalabilidade, né? Lembram lá? Vocês estudaram inundação no peer-to-peer, né? Se todo mundo manda mensagem para todo mundo, e isso é feito meio que numa força bruta, né? Vai ter muita mensagem redundante. Não é isso mesmo? Significa dizer que parte da capacidade da rede vai ser desperdiçada. Enviar uma mensagem redundante, né? Mas não sob o ponto de vista de aumentar a confiabilidade, redundante no sentido de uma má gerência dos recursos ou de protocolos, significa jogar a capacidade da rede no lixo, vamos dizer assim, né? Lembre-se, os roteadores vivem congestionados, a gente tem que estar otimizando. E nesse sentido, na hora que você aumenta o número de elementos, existe um problema sério de escalabilidade. O custo e o desperdício aumenta rapidamente. Então, no protocolo, no roteamento broadcast, deve haver essa eficiência. E esse exemplo ilustra isso, ó. Duplicação na fonte, que é o que a gente não quer, né? Ó. São 3 destinos nesse caso. R1 quer mandar para R2, quer mandar para R3 e mandar para R4 para o mesmo pacote. Então, nesse exemplo, ele cria 3 pacotes e manda cada pacote, cada um dos 3, para cada um dos diferentes destinos, certo? Esse enlace aqui, que liga R1 a R2, vai transmitir 3 vezes o mesmo pacote. Aí está o desperdício. Já aqui, ó, nesse outro exemplo, a duplicação está no nó interno, né? A duplicação foi feita em R2, porque vai ser um para R3 e um para R4. Então, cada enlace, nesse exemplo, só transmitiu um pacote. Certo? Houve uma eficiência aí, né, no uso da rede. Mas como o nó-fonte determina os interesses dos nossos destinatários? Então, vão ser usados endereços especiais para broadcast, né? Duplicação na rede. Então, a inundação não controlada, que é a alternativa mais simplista de broadcast, ocorre quando um nó recebe um pacote em broadcast e envia uma cópia para todos os vizinhos, exceto para o vizinho que lhe enviou. Okay? Problema: ciclos e a questão da tempestade em broadcast, que é muitos pacotes enviados de forma em duplicidade, causando um desperdício dos recursos da rede, né? E esse desperdício não é simplesmente eu poderia estar economizando, né? Eu posso estar gerando também congestionamento, que é pior ainda, né? É um problema grave na rede. Okay? A inundação controlada define quando o nó deve ou não passar um pacote em broadcast. Então você pode ter inundação, só que um critério mais refinado para evitar que ele mande sem nenhuma verificação antes, tá? Por exemplo, é possível fazer inundação controlada usando um número de sequência. Lembra aquele número de sequência que vocês estudaram lá em camada de transporte, TCP, para fazer controle, né, e garantir que o pacote chegou no destino? Lembra na entrega confiável de dados? Pode ser utilizado uma técnica similar aqui, o uso do número de sequência, para saber se aquele pacote já passou por um roteador, certo? Então, se aquele pacote já foi disseminado por um dado roteador e ele recebe novamente o pacote, ele consegue saber: não, esse aqui eu já propaguei para todo mundo, não vou mandar novamente, não. Considerando, por exemplo, o caso de um ciclo na tempestade de broadcast, né? E pode ser utilizado também o que a gente chama de span tree, que é a criação lógica, né, de uma topologia lógica, ou virtual, vamos chamar assim, que evita os ciclos. Tá certo? Então, ó, aqui está ilustrando, ó, o roteador A
ele manda um pacote para C e para B, certo? Num broadcast. Quando o pacote que A mandou para C, C manda para todos os seus, como é a inundação, ele manda para todos os vizinhos, exceto para aquele por onde chegou a mensagem. Então ele vai enviar, C vai enviar para B, para E e para F, certo? Ele não sabe que B está ligado a A também, né? Então aqui, ó, a gente está vendo que os pacotes vão chegar de forma duplicada, tanto em C como em B, né? Porque B vai fazer a mesma coisa. Vocês estão percebendo, pessoal? Né? E isso vai acontecer em outros momentos, né? Ó. Ok? No controle, o que deveria ser evitado? Esse envio aqui, ó, de C para B, né? E a informação de B para A. Veja que tem uma anotaçãozinha diferente, né? Ó. A setinha apenas é mostrando que o pacote vai ser de fato repassado. E a setinha com esse retângulo na ponta mostra que, havendo controle, esse pacote não deveria ser repassado, né? Ok? Aí a gente olha uma topologia assim, parece não ser tão crítico, né? Tá certo? Agora imagina que tem vários processos nesses roteadores transmitindo em broadcast. O problema começa a piorar, né? Agora aumenta a topologia, o problema fica ainda pior, tá? Então, com a topologia pequena, na verdade a grande maioria dos problemas em rede, quando você tem uma topologia pequenina, né, pequena, os problemas não são tão críticos. Mas na hora que você aumenta a topologia, aí o problema vai ficando inviável, né, de ser resolvido de maneira ótima, vamos dizer assim. Aqui a gente está ilustrando a Spanner Tree, né? Veja só, primeiro deve ser construída a Spanner Tree. E os nós vão enviar cópias apenas para os seus vizinhos na Spanner Tree. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Um broadcast iniciado de A. Veja que se for seguida essa topologia, vocês estão percebendo que tem enlaces de menor espessura e enlaces de maior espessura. Então, na verdade, todos esses enlaces são enlaces físicos, mas a Spanner Tree é uma árvore, né, como vocês estão vendo, e vai ser criada em cima da topologia real, certo? Criando uma espécie de overlay, né? Uma rede em cima de outra rede, mas é lógico. E considerando essa topologia da Spanner Tree, você consegue enviar para todo mundo sem duplicidade, né? Ok? Então aqui a gente tem o que? Está ilustrando na figura A um broadcast iniciado de A, e aqui na figura B um broadcast iniciado de D, certo? Então, como é que é feita a criação dessa árvore? É definido um nó central e cada nó envia uma mensagem unicast para o nó central. Veja que isso aqui não é o broadcast em si, é o processo de construção da árvore, tá? A mensagem é encaminhada até que chegue a um nó que pertence à Spanner Tree, né? Então imagina aqui, ó, nesse exemplo a gente está visualizando o que, ó, o E como nó central, tá vendo? Então todo mundo vai mandar uma mensagem unicast, né, o que foi dito aqui, ó, para esse nó central E. Então o que acontece, ó? O F manda para o E, o C, o A, o B, certo? O G e o D. Então, esse caminho para o nó central vai acabar gerando a Spanner Tree, certo? Uma vez ela construída, eles conseguem se comunicar de forma eficiente, né? Sem os ciclos, tá? Ok, pessoal?